A oficina de hoje, que está tratando sobre os cenários, os estudos que estão sendo desenvolvidos aqui na região, né, no eixo Paraná-Londrina, Maringá-Londrina, quer dizer, está sendo muito produtiva. Tive a oportunidade de ler antes, todos os materiais estão sendo desenvolvidos, quero deixar aqui já que estão sendo excelentes materiais, as informações que estão sendo coletadas são informações realmente estratégicas que os gestores públicos, a sociedade civil organizada tem que sentar sim, estudar e entender principalmente as questões de infraestrutura que estão sendo levantadas e coisas que podem ser tomadas, né, projetos, ações, diretrizes que podem ser feitas em conjuntos entre esse eixo. Então o material está sendo muito produtivo, muito bem feito, com um grande profissionalismo. A única coisa que eu não gostei foi da dinâmica. Por quê? Porque na verdade eu senti que, apesar de o objetivo da dinâmica era para ter como resultado se os municípios se integrariam ou não a um determinado acordo, eu acho que esse era o principal resultado que a dinâmica lúdica que foi implantada teria, mas eu acho que se as regras do jogo tivessem claras, até mesmo estava escrito dentro das regras que os municípios poderiam negociar entre si, não estava dizendo que os municípios poderiam cooperar, eu acho que o resultado poderia dar diferente. Como as pessoas não entenderam, teve muito viés, até mesmo a equipe que estava coordenando, alguns falavam que era uma coisa, outros falavam que era outra, então eu acredito que as pessoas não ficou muito claro qual era a regra. E por causa disso, foi a única coisa que eu achei que não gerou um resultado que era um resultado que seria real. Porque se tivesse ali que poderia cooperar, os municípios teriam cooperado para poder alcançar um resultado diferente. Como estava escrito na regra que os municípios tinham que negociar entre si, então, na minha percepção, posso estar errada, isso não aconteceu. Então, assim, foi a única coisa assim que me deixou um desconforto muito grande em várias pessoas que aqui participaram. Mas a condução dos trabalhos que estão sendo feitos pela equipe, pela empresa, estão sendo de excelência. Fora isso, parabéns. De acordo com o CODEM, né, o que o planejamento da região pode interferir no desenvolvimento econômico, tanto para Maringá como para a região? Eu acredito que quando nós pensamos em desenvolver o nosso município, nós temos que estar pensando no nosso entorno. E desenvolvendo o regional, ele vai agregar muito para o nosso desenvolvimento local, até mesmo em questões estratégicas como hidrovias, que eu já li, né, tive a oportunidade de ler sobre os cenários de infraestrutura aqui desse eixo, hidrovias, ferrovias, a área de infraestrutura, para que até mesmo o nosso município de forma individual possa crescer muito, é importante que você tenha também esse crescimento de todo o entorno. Então, o desenvolvimento regional, né, entre esses municípios, eu acho que ele vai fazer bem não só para Maringá, como para Londrina, mas para todas as cidades como um todo. Temos que pensar que, às vezes, o mais interessante de trazer um hospital estratégico, por exemplo, não é colocar dentro do nosso município Maringá e nem dentro do município de Londrina, mas de repente num município que fique no eixo, no meio, que possa atender toda essa região. Isso também é estratégico, então pensar não só na área de educação, como na área da saúde, como na área de infraestrutura de transporte, até porque a área agrícola, na Maringá já está com 98% de urbanização, não temos mais para onde crescer em termos de agricultura e pecuária, nós precisamos do crescimento desses municípios que estão no eixo, que são fortes nessa área. Então a gente tem que pensar sim num todo e não apenas no nosso município especificamente. A dinâmica de hoje foi muito importante para a gente perceber as potencialidades, os atributos de cada município, que cada um tem para oferecer e que cada um tem um déficit também, a necessidade e a falta de cada região, cada lugar. Sobre a dinâmica de hoje, foi interessante justamente para a gente perceber isso, só que na minha concepção a conclusão dela foi um tanto vaga, porque a dinâmica se encerrou no momento em que falaram assim, por que a gente não junta tudo num lugar só e todo mundo trabalha junto?
Teoricamente é interessante, mas fisicamente a gente juntar os recursos desse eixo todo num ponto específico não é viável, porque cada município tem o seu recurso na sua localização própria. Então fazer uma agregação de uma forma mais viável, mais prática, talvez fosse interessante, como por exemplo, o que cada município tem a mais para oferecer e a menos. E daí buscar parcerias com os vizinhos de uma forma mais objetiva. Então, na minha concepção, ficou um pouquinho vaga a conclusão, mas de forma geral a dinâmica foi muito boa para a gente ver esses atributos de cada município, e vai ser importante depois para os gestores públicos e as entidades privadas poderem desenvolver suas estratégias e planos. Eu achei bastante interessante o jogo dos municípios, principalmente para ver a interação forçada entre todos os municípios que estavam aqui, e foi possível perceber algumas potencialidades em pequenos municípios que eu de Londrina nunca tinha percebido. Se esse plano da Metrópole Norte vai influenciar alguma coisa no meu município, eu não sei responder, porque existem empecilhos de todos os tipos, inclusive legais, mas só de ter uma aproximação de representantes desses municípios regularmente, acho que já tem um impacto positivo para uma gestão um pouco mais, como se diz, próxima. E de preferência se manifesta aí do seu lugar, porque quando uma pessoa tem dúvida, mais 5 também estão com a mesma dúvida, só que não falaram. E assim a gente ganha tempo, ok? Boa viagem, bom jogo.
favor. Professor, Sobre as mesas existem cartelas com etiquetas de identificação. A gente pediria que cada jogador, por favor, colasse no peito. Então, eu acho que alguém vai ter que ler. Quanto tempo? Plano de Desenvolvimento Sustentável da Metrópole Paraná Norte. Jogo de participantes. 15 equipes, cada um representando os seguintes municípios: Araponga, Rolândia, Isabela, Uribe, Barão de Guarani, Carana, Paissandu, Maringá, Sarandi, Marialva, Mandaguari, José do Sul, Camira e Mandaguaçu. Objetivo: ter em vista o termo de referência do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do eixo das metrópoles de Londrina, Carana e Maringá, que é o Plano Metrópole Paraná Norte, o objetivo geral do estudo é traçar diretrizes, definir ações de implementação, estratégias para a organização do desenvolvimento sustentável e consolidação de uma ampla região do estado do Paraná, composta por 3 regiões metropolitanas, a partir do sul formado por um corredor urbano definido por uma linha de 15 cidades situadas ao longo da BR-369 e 376. Aqui se denominará a Metrópole Paraná Norte. Aqui são as regras, né? O objetivo geral seria tecer as diretrizes, né? Nessa questão da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, consolidação da metrópole. Aí depois agora seria as regras. No primeiro momento, as equipes devem rever, de acordo com as informações de cada um, como se encontram as relações entre os 15 municípios envolvidos, se o efetivo interesse em relação ao objetivo acima, definindo assim a sua linha de interações intermunicipais. É absolutamente proibido o uso de qualquer recurso além dos que se encontram nas pastas recebidas, salvo material, biblioteca ou internet. E as internet, será que já vão liberar a senha? Infelizmente não depende de nós, né? O pessoal da UTFPR vai resolver. É importante. Cada um dos municípios possui uma série de elementos, população, tecnologia, cultura, para poder atender às normas do jogo com a empresa que está coordenando. Representados iconicamente por folhas de papel e o instrumento, réguas, das empregadas. Após dispor de um recurso, dinheiro, né, que eles colocaram aqui o símbolo, para a compra de produções municipais e projetos de infraestrutura. Tempo as equipes podem negociar entre si. Eu entendi, você tem uma verba para todos os municípios, você vai ter uma negociação entre os municípios, você tem que reclamar, eu entendi uma verba, daí ele coloca aqui as verbas, né? A partir do limite de compra de aqui são as linhas de compras. Essas folhas são os produtos.
Imagina, você falando de 650 milhões para propor. Cada um essas coisas. Mas então, eu entendi que era assim, tipo, ó, esse município precisa mais dessa proposta. Cada peça dessa vale dinheiro. Esses quadros, esses quadros. Você tem que recortar isso aqui, da cor que está lá. Fazer... Gastão, não entendi nada. Outra é uma grande. Manda ver aí. Forever Bar. Já comecemos. Por onde? Sei que o nada é Pela regra, né? Nada mesmo, eu só consegui conectar uma cor com o valor, mas aí a cor não conecta com a ferrovia e daí danou-se. Alguém quer contribuir? É Maringá, né? É. Tá. Alguém quer contribuir com Maringá? Os senhores têm uma pasta que representa, é ícone, é representação. Tá? Em termos de riqueza... Por favor, Oi? não estamos ouvindo a contento. Não está ouvindo? Não, agora sim. Agora sim. Receberam uma pasta, e nessa pasta existem ícones, representados por papel colorido, Color Plus, que segue uma tabela que está no protocolo. Isso fica claro? Então, por exemplo, me digam aí, azul claro, o que que se representa? Água. Quantas folhas de azul claro Maringá possui? Está dado um recado em cima de trabalho feito de pesquisa, mas isso não é algo maluquinho. Cada representação dessa diz respeito a institutos de pesquisa, levantamentos, etc., que estão disponibilizados no Brasil. Não é por acaso. Quem me dá um exemplo de uma folha de papel que vocês tenham e diga a cor? Qual cor? Cinza? Duas folhas cinza. Na tabela do protocolo, o que é que significa isso? Poluição difusa. Essa Londrina está cheia de... Então é isso que vocês, quando eu digo é isso que vocês têm, é rigorosamente isso. Em termos de tecnologia, vocês podem ou não possuir lápis apontado ou sem ponta. Isto significa alguma coisa, ter ou não ponta. Apontador ou não, borracha, transferidor, régua e assim por diante. Então essa é a tecnologia que vocês têm. E ao se desejarem negociar com a Alfa, porque tem uma coisa que... Vamos ver agora. Só a Alfa tem money. Dinheiro é comigo. Então eu estou comprando o produto e vendendo o projeto. Tudo bem? O que significa então? Que vocês têm que se organizar para participar desse jogo de economia. Tá? Alguma pergunta sobre protocolo, negociação? Sim. Qual? Aí nós temos as folhas funerárias. Sim. E aqui os valores Só- que cada... Sim, vocês têm as folhas com no que elas representam, o papel, e tem uma tabela de valores. Isso foi isso que você falou, né? A tabela de valores, ali em dólar, é aquilo que a Alfa está comprando se vocês quiserem produzir para negociar. Certo? Porque vocês não têm dinheiro. E eu estou não só comprando, eu tenho uma carteira de compra de produtos. Mas eu tenho outra também para vender projetos, que estão aí.
Então, qual é a tomada de decisão dos jogadores, dos representantes desses 15 municípios? 15 não, porque não estamos com todos. Isso é que eu tenho um projeto pronto para vender, para financiar. Eu tenho uma linha de financiamento com banco internacional, etc., para esses projetos. Tudo bem, Maringá? O que faltou? Ó, nossos todos têm como. Nossos todos têm como. Tem conta bom. Fazer escândalo com os Ó, vai ter gente já montar um cantinho de papel para vocês. O de poluição a gente já tem um calhamaço. O que significa? Eu emprestar o funcionário do Estado. Mas para fazer isso, deixa eu ler de novo. Mas para fazer de branco, a gente vai fazer recortar. Exatamente. Eu só monetaria isso, depois monetaria isso. Exato. Porque se eu fosse monetarizar, eu ia pegar essa folha e recortar. Eu ia pegar esses dois aqui e cortar mais ou menos assim. Acho que é o melhor jeito de aí dá pra fazer do mesmo jeito. Não, você marca um papel. Agora eu quero saber. Não tem na regra? Para outros estados. Isso aqui é um dos problemas de médio e longo prazo. Consumiu a régua. A régua era tua que estava no chão, será? Não, Estava ali? Era minha. Era tua? Eu vou pegar então para ela lá no chão. Já te devolvo. Levantar. Garoto. Cheirinha do povo. O menos possível. Você olha para tanto tempo mas neste jogo Vamos dar
As entrevistas, já me mandou as perguntas. Como que ele não está aqui? Esse é o lugar para ficar. Quatro, cinco. Então tem também. Resíduos pequenos. Não, vamos. Só eu. Deixa eu devolver esse aqui. Centro de pesquisa, esse é só. Esse daí é o população. E cada município é amarelo. Tem 5, está marcado aqui. Amarelo é produção artístico-cultural. Vai ficar fácil, porque qual que é a ideia? Os municípios que têm mais possibilidade de lugar de passar tem que gostar primeiro com mais. Conhece realmente. Ele é o último. A pessoa que nós empatamos com ele é Agora eu vou perguntar para ele. A gente pode cortar para usar essas medidas para fazer o dinheiro. Então é o seguinte, agora a gente pode separar o que é bom para começar. Porque assim, nós vamos fazer dinheiro em cada setor. E eles têm ferrovia, hidrovia, metrô, aeroporto de carga e agricultura. Agricultura, por exemplo, regiões fortes. Sempre tem os valores, né? Eu só vou digitalizar. Quando eu for, não vou me Ei,
Eu posso colocar uma folha inteira no outro. Então, na verdade, tem quadros que dá para fazer os desenhos, mas esses manuais Aí eu vou pegar isso, vai dar 100 milhões. 100 milhões eu vou ter que pegar a associação. Mas aí, por exemplo, Pois é, tem tudo fica Eu posso colocar uma folha. ok. a gente só não tem a gente não tem água, meus queridos, eu acho que eu entendi tudo. Nós temos uma boa parte. Eu entendi tudo. Eu estava ali com meus colegas de Finlândia e é uma lástima o tanto de folhas que eles têm. Eles não têm quase nada. E eles não têm nem tesoura, nem lápis, nem borracha. Então, eles estão dispostos a dar uma folha de cultura também. Se a gente tivesse saúde e água. Precisamos de água. Não, água é sumário. Água é tá vendo esse Vocês não têm tesoura, não é? Não, não tem. Eu tenho que pegar com a Ele quer um bom trabalho. Ele quer um trabalho bem feito com o esquadro. Ah, entendi. Por isso que é assim, qualidade. Você tem um lápis sem cor. Só certeza nós temos 3 lápis. Temos ponta no lápis. Temos apostador, borracha. Os vizinhos, né? Sim, então. Mas a gente não tem água. A ideia é negociar. Você tem quantas de água aí? 3. Claro. Passa uma para nós. Essa é saúde. E a gente dá um lápis para ele. Não, lápis sem ser. Ele tem um lápis sem cor. Está faltando assim o apoio Gente, vamos começar a monetarizar. Peraí, deixa eu autenticar essa troca. Eu dou o apontador para eles, se eles derem a água pra gente. Isso, tem que dar uma água e tem que dar saúde. Quanto você tem de saúde aí? De outro município, né? 3 municípios. Eu sou Arapongas, Jataí e vocês não têm. E lá todas as águas são contaminadas. Não, você vai precisar do lápis. Seu lápis você não vai precisar. Estou sobrando saúde aqui, ó. Beleza. O quadro O que você está precisando aí? de água, tesoura. População, a população só tem um. A população a gente tem bastante.
Ah, eu não tenho centro de pesquisa. Não, sim. Vamos discutir isso depois. Então, você tem uma olha, Maringá tem 4, você sabe. Mas isso não frente aos. Quantos vocês são? Porque podemos Por exemplo, nós não temos a Mas eu posso cortar um monte de planta. Mas a gente tem muita política, a gente tem muita o interesse de ter várias a gente pode fatiar um monte de triângulo e pegar um monte de financiamento com você. É só te dar poluição e te dar um financiamento. A gente te dá a folha de poluição. Essa é a questão para vocês. Vocês querem comprar água? O meu interesse é comprar e vender mais
Vermelho não ocorreu. Tá bom, eu comprei ele mais pra cá. Não, eu comprei ele mais pra Se você quiser comprar, vamos usar ou vamos usar? Vocês querem trocar uma? Você quer passar por Então, a gente... Porque para essa região você negocia com o município, negocia com os 15. É igual jogar RPG, tá? Não tem objetivo. Nós temos quase. Eu entendi um preciso. Nós temos quase saúde, quase educação. Enquanto educação. Nós fizemos um relatório. Ó, nós usamos aqui, ó. O nome todo tem 2, 10, 0, 10. E esse é o objetivo. Vocês fizeram saúde para quem tem uma educação. Nós temos quatro saúde e quatro educação. Cultura e indústria, vocês têm ou não? Eu vou lá buscar. Mas vocês são legendários. Por que vocês não são? É jogo? É jogo? Vamos lá. Desculpa, viu? Vou trocar todos os tesouros. Mas adianta cumprir um santo e o outro? Então você tem duas Tem pessoas? duas? Então você não pode trocar. Mas o exercício é para a região. Se é para a região, mas para que eu vou... Eu posso emprestar material também? Então daqui nós vamos fazer.
tratar esse problema da população, de forma que se eu pegar uma folhinha fazer um triângulo para negociar uma ferrovia, eu distribuo os recursos para tratar da comissão de custo. Se eu pego ela com faixa de ângulo, o que vai fazer com esse triângulo? Eu vou vender para quem? Para quem? Para vocês. E aí? Você chega, se estiver dentro das notas, eu vou medir. Ah, o que vai acontecer? Porque eu não posso mais cortando qualquer coisa. Eu quero saber qual é o impacto. Quando você diz, vamos cortar essa, vamos cortar essa e aquela, isso é política municipal e a alta do investimento. Essa temática eu estou tirando daqui para comprar ferrovia. Não cumprir. O jogo? Ah, sim. O jogo é esse. Não, porque pode ser que não fazer nada. Vocês têm. Pega essa laranja. O que eu vou fazer? Vamos só uma negociação é essência, tem filosofia, tem princípios, tem valores, etc. O que eu não quero o negócio é fazer na faixa. Se nós tivermos papel lá, branco da educação, eu sinto da demissão que está lá. E é tudo só quero entender o impacto, para eu poder decidir. Aí vou pensar que eles falam, vamos trabalhar na posição de eu quero entender essa temática dentro do meu município, tirando recursos aqui para a senão eu não vou fazer. Senão eu não vou fazer, eu só tenho duas folhinhas aqui que ela faz parte da minha decisão. Ela não quer mais aqui, então. Claro, você está transformando. Estou vendendo meu carro. Exatamente. Quando você tem uma aula, você pega lá, produz tijolos. E por aí a argila. Não me interessa a argila, eu queria vender essa não, mas aquela que eu estou vendendo, não me interessa, eu vou chorar aquela argila derramada. Mas não é assim, porque isso aqui são recursos da pasta municipal. Eu não vou tirar da educação. Mas então isso é uma decisão de valores do município. Eu não me meto. Eu só queria entender, eu não estou pedindo para você para defender se é a educação, eu só queria saber se o impacto seria que eu estou reduzindo aquela compra. Está reduzindo? Não pronto, tem coisa. Você tem excesso. Mas só você está pensando que excesso não. Você vender tá Eu não sei qual é pode ser que fazer opção. Olha, aqui tá bom já, mas eu vou tirar um pouquinho daqui para poder educação. Tá faltando esse político. É uma decisão nossa. Agora você tem duas folhinhas na educação, você vai arriscar pegar uma folhinha. Mas você que vai decidir isso. Exatamente. Então, sabe, mas isso está impactando. Então, sabe qual é a cena que se dramatizou aqui agora? A Câmara do Ministério Público. A Secretaria de... Essa é a vida municipal. Você está representando a cidade. Não, pode ter entendido. Beleza. Valeu. Uma cidade que eu gosto tem potencial, aí eu investi. Mas na verdade eu não tenho Vocês têm bastante água aí? Na agricultura a gente tem bastante. Nós não temos saúde de água. eu faço
ativos que o Estado precisa de estar interligado, entregar esses produtos. A gente pode chegar trazendo essas coisas para cá, vindo, por exemplo, fazer uma aliança natural. Pode, nós aceitamos. Na verdade, a gente podia fazer exatamente, cidades conurbadas todas sentadas aqui. A gente só aceita aliança se a gente tiver água. O Lira tá com fome de água. Se não tem isso aí, a gente traz cooperativos aqui, a gente vai popular no chamar por causa da fora. Então bota a mãozinha no meio do que a gente tem que nomear o nosso plano lá, fala aí. Olha, você pode chegar aqui. Pode subir em cima da mesa, dar um O que nós estamos propondo? Justamente nós estamos tratando da metrópole. pensamento do projeto. Por exemplo,
acessar o cadeia e transformar ele em mas mesmo assim, eu tenho somar, na verdade, não é você somar, você esqueceu de pegar. Você pegou o material que você tem, tentar se potencializar todo ele. Se eu conseguir potencializar outras coisas, eu acho que é valor. Eu não faço poder sozinho. Mas juntos, se vocês podem ser observados. Aí nós decidimos aonde, como e de forma. Mas se eu quero e vocês fazem essa também, por Eu acho que não é muito, eu acho que não é questão muito de localidade também. A localidade vai contar. não, é na região que conseguir fazer. Então, eles têm a água de vocês. Nós estamos vendo. Porque na verdade eu sempre, se eu faz um orçamento Mais adequado, o máximo possível. Mesmo assim, vai fazer, vai fazer. Se ligar, aí vai dar o máximo que consegue comprar os progressos. Esse que eu fiz. Exatamente. Porque senão eu vou pegar a minha terra, eu só vou fazer quadradinho. Eu não consigo avançar. A grande. Alô, pessoal, eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que o que nós vamos ter que fazer aqui é sentar, como eu estava conversando com o rapaz de Apucarana, sentar e ver o que é que cada um está precisando, o que pode ser colocado, porque se nós vamos ficar aqui, esse eu não vendo, porque eu no outro eu não vendo. Londrina e Maringá tem tesoura, mas eles não têm o resto, eles podem não ter o que cortar. Nós temos material, mas não temos tesoura para cortar. Então eu acho que nós tínhamos que sentar e ver o que é que nós vamos fazer com isso aqui. Senão nós vamos ficar cada um puxando para um lado e não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que dava pra gente conversar e pensar no todo em vez de pensar cada um no seu. Porque não vamos chegar a lugar nenhum. Eu não tenho lápis sem ponta. O outro tem apontador, mas não tem o que. Eu acho que estava na hora da gente rever um pouco isso aí e pensar, não no que eu vou perder, mas no que eu vou ganhar se a gente fizer essa união aí. Eu acho que nós tínhamos que pensar diferente aqui na coisa. Diante dessa lógica, de juntar todo esse material, todo fazer o máximo. E fazer certo? Então eu acho que alguma coisa, porque não essa briga vai longe. Você é a metrópole, porque eu acho que a finalidade é que todo mundo ganhe. Agora, nós tivemos lá um palestrante que falou, olha, não pode ficar tudo nem em Maringá, nem em Londrina. E para isso, então, acho que vamos ver como é que nós vamos fazer isso, vamos ver outras opiniões aqui e vamos nos organizar para poder chegar no contento. A união faz o açúcar. Aliás, a união faz a força. Ficou claro o que o Nilson falou? Alguém discorda? Me parece que o propósito é este. Houve essas faltas de material para justamente juntarmos, porque a união faz o açúcar. Aliás, a união faz a força. Seu nome é? Adiones. 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 Você guardar esses nomes. Esse jogo nasceu da minha tese de doutorado, em 1989. E eu jogo isso, desculpe ficar depois, eu jogo isso aí no Brasil inteiro, desde lá, são 20 anos. Esta é a 7ª vez que eu perco. Todas as outras eu ganhei. Sim, porque acabou já. Hoje, vocês ganharam. Esse era o objetivo oculto. Toda vez que ele me pegava, e tinha gente querendo me enforcar. Me lembro agora,
Santa Maria, vai para Santa Maria, vai para Santa Maria, de Santa Maria vai para o Rio Grande. E aí vai ter esse ramal para esse porto de Alfa. Antofagasta. Ah, Antofagasta. Sim, tem os estudos de possíveis ramais. A briga que nós temos hoje é o Mato Grosso. Quem está querendo entrar no jogo é o Mato Grosso, que está querendo fazer um ramal para o Mato Grosso. O Mato Grosso está com uma ação política importantíssima aí para fazer um ramal do Norte-Sul indo para o Mato Grosso. Mas a Ferrogrão não atende lá? Lá não é a Ferrogrão? Mas a Ferrogrão, eles querem uma conexão com a Norte-Sul. Eles precisam de uma conexão com a Norte-Sul. E eu não sei se a Ferrogrão é Bitola Larga. É Bitola Larga? Já é. São Paulo é Bitola Larga. Né? Então eles estenderam ali. É verdade. Então, o que eles estão querendo é uma conexão, um ramal mesmo. Ou seja, um desvio que vá para o Mato Grosso. E se for para o Mato Grosso, provavelmente de lá que vai. Pega o Paraguai e de lá vai para Antofagasta. Tem que passar um probleminha ali que se chama Andes, né? Então, Andes. Mas os chineses estão aí mesmo, eles vão fazer um buraco. Eles são bons nisso. Eles fazem um buraco no Andes, faz do outro lado. Isso é problema deles, eles vão fazer. Porque eles precisam dessa soja. O que nós temos, qual é o papo nosso? O papo nosso aqui é mais perto e nós temos a nossa área, né? Nós temos a nossa área. Então nós conectamos o Paraguai por aqui. Se aquela ponte de Guaíra existisse, a segunda ponte ferroviária, aquele negócio todo, talvez a gente já tivesse uma posição mais estrategicamente melhor. E aí eu convido, quem não conheceu ainda, vai conhecer a ferrovia em cima da ponte do Rio Ivaí. É bonito ali, eu tenho fotografia dela. Tem uma ferrovia em cima da ponte. Mais uma pergunta. Vocês estão discutindo alguma coisa sobre a situação da instalação do fracking aqui no Paraná? Fracking. Gás a partir do exploração do gás xisto, óleo xisto, gás xisto, gás não convencionais, porque isso vai destruir tudo que vocês estão planejando. Mas não nessa região, porque essa região aqui não é a região disso. Não é a nossa região, é a arenita. E logo embaixo já tem o basalto, o xisto. Só que ele pega o aquífero Guarani, o Guarani alcança a nossa região. Mas lá na borda, o aquífero Guarani está lá na borda, ali saindo de Lagi. Bom, contaminação, mas contaminação já temos. Contaminação nós já temos. Moarama também é uma região de ampla produção de soja. E vai afetar. Não só planta produção de soja, mas ampla produção de porquinho e franguinho. E você vai ver como é que estão os braços da represa de Itaipu, ali no Rio Paraná, tudo eutrofizado. E aí, quantos papelzinho azul, vermelho e amarelo vocês vão dar por esse cenário? Mais alguma questão? Tem mais uma pergunta aqui. Só uma questão, com relação a resíduos urbanos. Com relação a resíduos urbanos, tanto esgoto quanto também o lixo urbano, enfim, industrial, não sei que seja uma questão mais específica, mas é relativamente fácil de mapear a produção o volume de lixo gerado na região, né? Assim como o volume de esgoto. E a gente sabe que existem soluções, inclusive soluções que a gente tem aqui na região, como biodigestores e tecnologias que vieram desse aprendizado tipo de Alemanha e Japão e tudo mais, que foram tropicalizadas e que são bem mais viáveis. Então são tendências também que devem ser mapeadas, porque, por exemplo, assim como essa questão da criação de aves e suínos e tal, o grande problema é o resíduo, né, enfim, que é gerado. Isso tem tratamento já acessível, né, viável,
para geração de biogás, energia, gás liquefeito, enfim, que pode ser aplicado até em motores, veículos e tudo mais. Então, se o estudo, se o plano Metrópole Paraná Norte conseguir dar alguns apontamentos dos volumes que são gerados de resíduos, tanto resíduos urbanos, quanto de esgoto ali especificamente, enfim, esses que são enquadrados para a questão de geração de biogás, por exemplo, né? Seria uma oportunidade, um apontamento interessante que a região depois poderia utilizar com esse número, com essa escala que o número vai representar, para oferecer um projeto, ou até mesmo para o Banco Mundial, para uma estação de tratamento de resíduos, gerando energia elétrica e evitando que esses resíduos sejam lançados onde quer que seja, né? Na natureza, enfim. É uma coisa que pode ser estendida para o Paraná, para o Brasil todo, né? E já está ficando bem acessível. E só continuando esse raciocínio, a questão do resíduo é uma das maiores ameaças que a gente tem. Outra são as ETs, né, estações de tratamento de esgoto, sobretudo no grande problema da falta da água ou da qualidade da água, né? Como nós estamos falando de projetos estruturantes que vão ter financiamento do Banco Mundial, acho que seria importante esse enfoque também, né, apontar caminhos para que a gente possa ter a garantia de que vamos ter no futuro a qualidade do tratamento adequada, tanto seja de resíduos como das ETs. Bom, sem dúvida, né? É o que eu tinha dito, a questão da tecnologia, o investimento em tecnologia, ele é a gente fez uma pesquisa muito grande, o Mariano esteve aqui, né? Trabalhou bastante com isso, o que nós temos aqui é muita tecnologia focada para aumento de produção, produtividade. Estamos aumentando a produtividade. A ideia é aumentar a produtividade. A tecnologia de biogestores, a tecnologia de queima de resíduos também, é uma tecnologia que não visa o aumento da produtividade no campo, ele visa um outro problema, uma outra questão, que é essa questão que foi acabado de falar, ou seja, você eliminar o problema do risco de poluição, de retirar do sistema o risco de poluição. Sem dúvida nenhuma. Agora, mais eficaz do que essas ambas aí, é você ter um planejamento urbano em que você tem essas coisas integradas. Porque normalmente o que você tem é a Sanepar correndo atrás do prejuízo. O cara fez lá, conseguiu aprovar um loteamento onde não devia, aí você vai ter que jogar lá uma estação de tratamento, não sei o quê, bombear daqui para lá, para depois bombear dali para lá, depois bombear dali para lá. Por quê? Porque simplesmente ele não devia estar ali. É que nem o engenheiro, sou engenheiro, posso falar. É que nem o engenheiro que projeta curva perigosa. Como é que o cara projeta uma curva perigosa? O cara está fazendo a estrada. Como é que ele projeta uma curva perigosa? Por que ele projeta uma curva perigosa? O que tem de pé? Exato, não é o problema. Não dá para fazer uma estrada que não tenha curva perigosa? Então eu acho que é isso aí. Eu foco mais no que você fala. Gestão territorial compartilhada, e compartilhada no sentido que não é fazer o cara construir sua própria calçada, é compartilhada nesse sentido, né? Tem que olhar nesse nível. E gestão por bacia hidrográfica na escala adequada, você tem que olhar esses problemas. Então, olha, aqui não dá mais. Qual é a carga permissiva? Qual é a capacidade de suporte? É essa? Deu, não deu, ainda cabe mais alguém. Ou não cabe mais ninguém. Maringá, o povo de Maringá está aí ainda. Maringá faz um malabarismo para poder se livrar do problema de Sarandi. E Londrina também, né? Bombeiro aqui, sai daqui do Cafezal, a estação, bombeia para lá e depois para bombear para lá. Para você fazer o quê? Para poder diluir esse negócio. É um custo imenso. E é um custo público. É uma função de interesse comum, é um custo público. Né? Que o planejamento adequado, que é o que eu vou fazer aqui hoje, né? Tentando estabelecer diretrizes de planejamento, resolve, sem ter que investir nessas soluções paliativas. Eu diria que essas são soluções paliativas. Quanto à matriz energética, a gente tem tido muitas discussões aí, a
gente se pega no pau aí com o Robson, que ele é o cara que quer neutralizar carbono, etc. E tal. Bom, mas aqui é meio complicado, né? Porque vocês fixam carbono pra caramba, né? Segundo, tem hidrelétrica para tudo quanto é lado, as maiores estão em volta, né? E vai sair mais. Então é meio, do ponto de vista do carbono, aqui é uma coisa, eu acho que o negócio vai pela bacia hidrográfica mesmo, como estratégia, isso aí. Quanto à tecnologia, sem dúvida nenhuma, já temos isso. Nos liberou agora recentemente uma nova legislação, né, para tratamento de resíduos, por exemplo, com tecnologias como pirólise. Exatamente, resíduos agrícolas também, esse negócio. O Tecpar tem um projeto grande que fez lá no Oeste, né? Tem lá em Toledo, né? Toledo, o projeto Toledo, que foi feita uma conta na época. Foi feito na conta uma época que com o biogás gerado pelo porco e frango lá do oeste do estado, você roda todo o sistema de transporte público de Curitiba no biogás. A energia nunca vai ser demais, né? Não, nunca. E vai precisar mais. Né? Até para agregar no comentário, em relação a colaborar em termos de informação, a questão de tecnologia do biogás é bem, já está bem sedimentada, bem iluminada. O problema que a gente vê, assim, que a gente, como médico veterinário, a gente atua na parte de produção animal, o grande problema é financiamento, né, para poder a pessoa, o produtor, poder financiar, porque ele, por exemplo, vamos imaginar dentro da unidade produtiva dele, ele está investindo na unidade produtiva, mas os dejetos que gera aquela unidade produtiva é um outro sistema de tratamento. E ele é uma inversão de capital grande, então teria que ter um aporte de capital, mas com a questão de juros compatível com porque não vai gerar uma receita tão grande, mas o biogás pode ser uma receita ou uma questão de gerar energia, mas talvez o prazo de pagamento teria que se alongar, uma situação mais de financiamento da questão. E a questão da água, o desperdício da água é muito grande. Isso é uma matéria há pouco tempo atrás, aqui na nossa região, de 30% de água tratada. Então, isso não adianta proteger a água depois de produzido e tratado e todo aquele gasto de bombeamento, perder 30%, né, de água. Esse é um problema de eficiência, né? Tecnologias para a eficiência. Agora, eu só queria pegar essa questão do biogás aqui. A questão da energia, e nós vamos falar de energia distribuída, que a gente vai falar de geração distribuída. Já deve ter ouvido falar dessa história? Alô? Geração distribuída. Geração distribuída foi mal interpretada, ou interpretada erroneamente aqui no nosso sistema elétrico nacional. Geração distribuída foi assim, vamos espalhar pequena central hidrelétrica. Né? Geração distribuída foi confundido com geração espalhada. Não é isso. Geração distribuída, que nasce na Europa, na Dinamarca, por causa dos eólicos, esse negócio todo, é geração no nível da malha de distribuição. Não é espalhar hidrelétrica por aí, ligar na rede. É geração hidrelétrica, geração de energia no nível da distribuição. O que é isso? O meu prédio gera energia para o seu prédio. E depois você gera energia para o meu prédio. A minha rua gera energia para outra rua. A minha chácara, ou fazenda, ou granja, gera energia para a região. Vai ver na Alemanha como é que é. Na Alemanha eles não têm problema, não é uma central para cada fazenda, porque eles têm todas interligadas, tem gasodutos cruzando o meio rural. Por quê? Porque o mercado permitiu, a estrutura do mercado permitiu. Mas com essa estrutura monopolizada que nós temos aqui, você não tem como fazer isso daí. Você tem que mudar, já está mudando. As regras aí você já pode vender. Daqui a pouco vai quebrar, porque você não tem condição de construir mais hidrelétrica do jeito que foram construídas. Sim, não tem nem sentido. Nem sentido. Isso é um bom problema hoje. A energia solar, por exemplo, que é uma energia solar que cada residência, cada empresa poderia produzir e estar jogando na rede, em outros países isso é incentivado, né, facilitado. Aqui cria-se todas as dificuldades e ainda assim se paga uma taxa mínima para usar a rede.
Você está usando para receber, mas você está usando também para devolver. Quer dizer, 0 a 0. Não, tem que pagar a taxa e agora estão falando que já está em discussão restringir que você só pode gerar 50% do consumo. Quer dizer, o contrário do caminho que outros países estão seguindo. É uma política monopolista. Você está protegendo o mercado. Por que não dava para tirar, por que não dava para trazer o gás do oeste do Paraná para abastecer o sistema de transporte coletivo em Curitiba? Porque a Petrobras não deixa você botar gás, apesar de existir uma lei para isso, a Petrobras não permite que você bota o biogás dentro do tubo para poder sair na região metropolitana de Curitiba. É um monopólio. Monopólio de fato. Então, existe a estrutura de mercado, que é a mesma coisa das... Por isso que eu estou falando, para a gente mudar o sistema, para a gente mudar o sistema produtivo, não é tão simples, porque você tem um sistema produtivo organizado, que dá lucro. Né? Como é que você vai dar esse salto? É complicado. Eu não sei se não tem que resolver, não. Vou voltar um pouquinho na pergunta do colega ali na questão dos resíduos sólidos urbanos. Eu acredito que talvez seja de conhecimento da maior parte de vocês, porque eu sei que alguns municípios que estão aqui presentes fazem parte do acordo do R20. Não sei se os servidores que estão aqui hoje são representados, mas então existem, além desse plano que está sendo desenvolvido pelo consórcio Cobrap Orbitec, tem outros planos em desenvolvimento nas mais diversas áreas do Estado e sobre os mais diversos temas. Então tem o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e tem o Plano Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. Resíduos sólidos urbanos é sobre a questão da coleta domiciliar, coleta seletiva. Tem a questão dos outros resíduos no estado inteiro, que trata de questão de resíduos florestais, industriais. E também tem a questão dos acordos setoriais. Tudo isso, se não está já finalizado, está em fase de finalização. E tem muita coisa disponível ainda no nosso site da SEMA, embora que com essa nova estrutura organizacional do governo do estado, esses sites estão talvez em alteração, mas esses planos existem e estão disponíveis para os senhores. Quanto à questão que vocês falaram também da gestão de território por bacia hidrográfica, vocês também sabem, e eu aqui estou representando também, a questão do zonamento ecológico e econômico. Embora que, na escala que foi realizada para o estado do Paraná, 1 para 250 mil, os municípios que fazem parte do eixo da metrópole Paraná Norte, eles estão todos inseridos dentro de uma mesma zona, que é a zona Foz do Iguaçu, Londrina. E que o trabalho que o consórcio está desenvolvendo está realmente aprofundando já o próprio diagnóstico que o Zé fez. Então, quando vocês forem olhar no território, todas essas variáveis que vocês estão levantando de questão de energia, questão de resíduos, questão logística, questão do meio físico natural, questão de água, algumas coisas já foram trabalhadas dentro do ZE. E ele já está publicado no site, disponível também para os senhores fazer download. Então é a coisa que os municípios podem acessar gratuitamente e juntar para as suas tomadas de decisões. É só um adendo. Obrigada. Perfeito. Seria importante que pudesse integrar isso, ao menos um recorte dessa dimensão que está sendo feito o plano, para que, sei lá, na forma de um anexo, alguma coisa, para que os estudos não fiquem separados. Né? Agora, quando a gente está falando de gestão territorial, local, específica, essa escala de 250 mil, ela pouco serve. Claro que numa dimensão maior, dá para se fazer alguma coisa. Mas eu acho que precisaríamos ter um estudo mais aprofundado em que... Nessas circunstâncias, sim. Para que a gente possa efetivamente criar, por exemplo, nós estamos falando de uma mudança no sistema produtivo e do que vai ser produzido. É natural que a gente tenha um potencial aqui, por exemplo, a fruticultura, que consome muito menos água, que ameaça muito menos nossos rios, nosso patrimônio hídrico, né? E que isso não está sendo efetivamente desenvolvido pelo Estado. E os órgãos que fazem, essa que é a grande questão, estão sendo ameaçados de extinção, né? Como o IAPAR. O IAPAR, que é uma instituição de 47 anos, vai fazer segunda-feira, está sendo ameaçado de ser fechado. Um patrimônio que é de todos nós, e de repente corremos o risco de uma canetada virar nada. Então é muito tênue, e eu acho que os municípios, nós, a sociedade civil organizada, a população de modo geral, tem
que sair em defesa dessas questões, porque elas são determinantes para o desenvolvimento, né? É fundamental o papel, por exemplo, que vocês fizeram nesse levantamento ZE. Muito legal. Ele precisa ser aprofundado. E para isso precisa ter gente, tem que ter recurso, precisa ter as instituições funcionando para que a gente possa aprofundá-los, né? Senão a gente vai ficar em cima do nada de novo, de uma escala que não serve, que não atende, né? Isso é fundamental. Tá, aproveitando um pouquinho esse gancho, e agora eu quero falar sobre conservação ambiental. Nós temos a Política Nacional de Conservação do Bioma Mata Atlântica. Essa política determina que cada município deve desenvolver a sua política municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, dessa forma acessando um Fundo Nacional de recursos específicos para uso nesse âmbito. Eu queria saber se foi feito algum levantamento dos municípios nesse eixo que tem ou não esse plano que estão desenvolvendo, e também queria linkar isso com o turismo ecológico, o ecoturismo, o turismo de aventura. A gente tem aí um potencial na nossa região muito grande que precisa ser aproveitado, mas para ser aproveitado a gente tem que ter um arcabouço com as unidades de conservação todas instituídas, ICMS ecológico sendo fomentado, agregado e tudo mais. E eu também queria saber se existe alguma previsão de incentivo ao uso de água pluvial, porque a gente sabe que numa residência, isso já foi comprovado através de estudos científicos, que 40% de uso numa residência é para um uso não potável. Então a gente está jogando água de beber no chão, na privada, para lavar roupa, enquanto a gente poderia estar usando uma água de qualidade inferior, que é a água da chuva. Então são esses três pontos que eu queria colocar, que é a política municipal de conservação da Mata Atlântica, o turismo ecológico e o aproveitamento de água da chuva. Perfeitamente. Uma das coisas que foram mais evidentes dentro daquele levantamento que foi feito, daquelas matrizes SWOT, primeiras oficinas que foram feitas no âmbito do plano, identificaram também essa vertente cultural. O foco principal era a economia. O segundo foco foi cultura. Cultura, turismo. E o terceiro foi água. Daí que vinha o resto. Então, agora, os três primeiros foram esses. Se você viu aquele mapa que foi feito na última, eu acho que dá até para voltar aqui, você vai ver que tem uma área que foi baseada nessas unidades de conservação. Cadê? O controle. Mais uma. Aqui, ó. Esse cenário de gestão territorial prevê esses corredores. Porque aqui no Ivaí tem uma proposta de corredor de biodiversidade do IAP, se não me engano. Pode me corrigir. E aqui também tem uma que ligaria ao Tibagi. E aqui no Pirapau não tem. Essas manchas verdes são fragmentos da Mata Atlântica. Exatamente, são fragmentos. O que sobrou, aqui é a Mata Atlântica. E o que tem de fragmento ainda é ali, só que é mínimo. É mínimo, não tem uma reserva legal. E grande parte da APP está ocupada por agricultura. APP. Então, a ideia é justamente essa aí. Fora o potencial ecoturístico do caminho do Piabiru e etc., as cavernas, esse negócio tem caverna aqui, caverna do de basal. Você tem diversas coisas que podem ser articuladas. Então, essa área verde aí não é uma área sem função econômica. Ela tem uma função econômica fortíssima. Vou contar umas historinhas aqui. Escócia. Escócia é um país destruído ambientalmente, certo? Aquelas paisagens que vocês veem aí na fotografia são maravilhosas, mas aquilo ali é o resultado de uma destruição. O que eles fizeram? Eles estão reconvertendo todas essas áreas em potencial turístico. E eu te garanto, nós temos paisagens aqui melhor que eles. Muito mais bonito que eles, mas nós não usamos isso, né? O que eles têm que nós não temos? Estrutura. As pessoas podem chegar, vai gente do mundo inteiro para ver aquilo. Aqui tem coisa muito mais bonita para ver. Então, isso aqui tem uma função econômica importante. É uma substituição ou uma reconversão do sistema de produção
do arranjo produtivo, porque muita gente vai ganhar mais dinheiro. Você tem hoje uma monocultura que é muito concentrada, a receita da monocultura é muito concentrada. A receita do turismo é dispersa. Você distribui isso muito mais facilmente na sociedade. Então, existe um potencial ecoturístico aqui imenso. Existem outros potenciais econômicos que fazem parte, não é só industrialização, não é só produzir móvel e fibras, etc., que a gente está levantando. E existem outras atividades econômicas muito mais sofisticadas, com muito mais tecnologia agregada. O turismo, acho que ninguém agrega mais tecnologia, talvez, pesquisa espacial. Mas a agregação de tecnologia nesses meios é brutal. E é disso que a gente está falando. Valorização de outros ativos, que não só os ativos, não só quantidade de hectares, território, área. Tem outras coisas que são valorizáveis aqui. Outros ativos valorizáveis. Sem dúvida. Mais alguém? Não. Não vou falar de alpeneiro. Professor Rodolfo, é o seguinte. Obrigado por citar algumas pesquisas do IBGE. Você citou o PAN, Pesquisa Agrícola Municipal Anual, mas tem a PEVES, Pesquisa Extração Vegetal e Silvicultura, tem também a PPM, Pesquisa Pecuária Municipal, assim como os censos agropecuários, industrial, serviço, comercial. A minha preocupação, 41 anos que eu trabalhei no IBGE, quando eu entrei em 70, nós éramos 70% dos brasileiros na zona rural. Hoje, na zona rural, nós somos menos de 15%. Vocês lembram daquela música lá? 90 milhões em ação. Éramos 90 milhões de habitantes. Hoje nós somos 213, né? Me parece. Então, menos de 15% na zona rural. Como é que faz para esses menos de 15% produzir para todos os 100%, os 213 milhões comer? A minha preocupação, eu já estou logo partindo para outro andar superior, para andar superior, e essa é a minha preocupação. Porque de 1975 para cá, são 40 anos, 45 praticamente, o êxodo rural do norte do Paraná foi... O êxodo rural... Alô? O êxodo rural do norte do Paraná foi enorme, principalmente pela geada de 75 e consequentes erradicações do café. Você cita muito também ali o algodão, né? O pico do algodão no norte do Paraná foi no final da década de 80. Exemplo, Borraçópolis era um município que teve 3.600 hectares de algodão. É muito algodão. O norte do Paraná, o Paraná em si não tem mais algodão, por causa do bicudo. Nem lá no Nordeste, na minha terra, lá, Alagoas. Carioca, agora eu sou carioca. Alagoas não tem algodão. Lá é algodão herbáceo, né, no Nordeste. E aqui, deixa eu corrigir. Lá é algodão arbóreo, árvore, e aqui era o herbáceo, erva. Mato Grosso, então, é o maior produtor de algodão atualmente. Mas a minha preocupação é essa, como é que reverte, como é que nós vamos reverter essa população urbana para rural? Respondendo, não tem como. É só uma contribuição, não falei de alpeneiro. Não falou de alpeneiro. Mas está lá no Recanto das Letras, é só digitar Iponga. Vocês vão lá ver, o Mirão Mastrovski já viu lá, com certeza.
Obrigado, Mel. Valeu. Para encerrar já, Rodolfo. Para encerrar já. Eu vou responder. Tá, responder. Mas depois até um recado. Essa reconversão não vai mais acontecer, porque não foi só uma mudança causada pelo café, certo? Foi uma mudança causada do modo de produção. Aí você vai ter que analisar toda a estrutura econômica, aquilo que a gente estava falando. A mecanização, a substituição da mão de obra por equipamento, etc. e tal. A mecanização. Então você teve muitas mudanças tecnológicas e sociais atreladas a isso aí. Agora, por outro lado, vá ver o que está acontecendo com o café em Minas Gerais. O que está acontecendo com o café? Vocês são da área, você deve saber muito melhor que eu. O café hoje sofreu um renascimento no estado de Minas Gerais, com enormes investimentos em tecnologia, por causa de uma coisa chamada Nespresso. E os cafezais de Minas Gerais, da área de patrocínio, esse negócio todo, foram projetados para produzir o café que produz o Nespresso. Eles estão noutra escala tecnológica. E em vez de erradicarem, ou mudarem, ou fazerem qualquer outra coisa, mesmo porque a topografia lá é muito complicada para poder fazer isso, eles investiram em tecnologia e hoje eles estão por cima do café. Só ganha mais dinheiro com café do que o pessoal lá, a turma da Alemanha, que vende o Nespresso. Certo? Só a Alemanha. A Alemanha é o terceiro maior exportador de café do mundo. Né? O primeiro exportador é o Brasil. Mas a Alemanha vende para a Itália ainda. Ou seja, é isso aí, só que eles ganham 700 vezes em cima do que nós ganhamos no café. Então, há como fazer uma reconversão, mas isso não quer dizer que o povo vai voltar para ficar colhendo café lá no pé do café e peneirando. Não vai acontecer mais. Isso não vai ver o que eles estão fazendo lá. Cada pé de café é georreferenciado, cada pé é georreferenciado, é uma loucura. Então, e eles estão lá, e como é que eles estão fazendo isso? Sabe onde é que eles estão? Eles estão na Agência Nacional de Águas, participando dos planos de recursos hídricos, para poder garantir água suficiente no Triângulo Mineiro para poder sobreviver. Eles estão competindo com o setor elétrico, eles estão competindo com o setor de pecuária, para poder garantir a irrigação do café do Triângulo Mineiro, na zona de patrocínio. Mais um exemplo, bacia do Rio São Marcos, que vem para baixo de Brasília. Houve conflito lá por causa da água de irrigação. Por quê? Porque o povo voltou por causa do café e dos grãos e frutas, lá, a produção de frutas é muito grande. Eles se organizaram e começaram. Agora eles têm uma associação. A Agência Nacional de Águas não negocia mais com não dá outorga. Não existe mais outorga para cada um dos produtores. Dá outorga para uma associação, uma organização supramunicipal, que inclusive pega 2 estados diferentes. Goiás, 3, né? Se você considerar o Brasília lá, o Distrito Federal como um estado. 3 estados diferentes. Então é supraestadual, inclusive. Segundo exemplo, tem exemplos de como essa reconversão é feita. Com agregação de valor. Agregação de valor brutal. Tem que agregar valor. Matopiba tem lá. Matopiba, os poços do Matopiba estão secando o Rio São Francisco e estão a 400 quilômetros do Rio São Francisco. Cada poço tem quase 600 metros de profundidade, cada poço custa $1 milhão e tem bateria de 30 poços. É assim que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Então, não estou dizendo que nós vamos fazer isso aqui porque nós não conseguimos chegar nos 600 metros. Mas o investimento em tecnologia e reconversão é possível. Tem como fazer. E agora... Contemplado. Eu respondi as tuas 3 perguntas? Não, respondi uma. Água pluvial. A água pluvial tem municípios aí que já tem legislação sobre isso, incentivo, inclusive. Curitiba não sei, aqui tem, não sei se não tem. Mas Curitiba tem, você está incentivado a usar a água coletada, a água de chuva. Eu sou engenheiro, o projeto casa, todas as casas do projeto têm coleção de água de chuva, todas. Então, isso é um hábito. Nós temos que mudar o hábito também. Nós temos que valorizar a água. Ela tem que custar mais caro.
Consumir menos. E ela vai custar mais caro, pode ter certeza. Então, quero dar uma recado rapidinho. Rapidamente, boa tarde a todos. Boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa satisfação. Desculpa o atraso, que minha secretária quebrou a perna e sobrou tudo para mim. Infelizmente. Eu estava com um recado do senhor Klaus Wixdorf, que voltou ontem da Alemanha, e ele pediu para transmitir para vocês que ele esteve lá com o senhor Caio Kokvessa, que foi presidente do Deutsche Bank e também foi vice-presidente do Banco Mundial. Ele estava na casa dele, a senhora Marita, a esposa dele, e ele demonstrou um grande interesse em vir ajudar o projeto Metrópole Norte Paraná. Ele é oriundo, nascido em Rolândia, né? Então, esse ilustre brasileiro-alemão, ele está com uma vontade imensa de vir aqui. Agora temos que saber coincidir a data, né, de uma reunião. Não sei como é que vai acontecer isso, mas vamos conversar com o Dr. Klaus e ele vai organizar isso aí, tá? Então, para nós, acho que será de extrema livraria, porque a experiência desse senhor Caio Kokvessa é incomensurável, né? Esse Caio como incentivador da Agência de Desenvolvimento Terra Roxa. É isso mesmo, Quando ele era ministro das Finanças da Alemanha. Exatamente. Isso mesmo. Então nós temos ele de novo junto conosco aqui, né? Vamos tê-lo aqui novamente. A nós é uma grande honra isso. Obrigado. Sucesso para nós. Que traga para nós. Aqui tem mais avaliação. Vai ter mais uma avaliação. O senhor não vai falar? Ele vai falar. Só a título de sugestão, se for possível, a Embrapa Territorial de São Carlos, São Paulo, ela fez um trabalho com imagem de satélite e eu acho que poderia ser bem útil como ferramenta, até em termos de comparativo com o trabalho que vocês fizeram esse levantamento, para poder ver o que é possível ser aproveitado nesse trabalho do pessoal da Embrapa. Eles fizeram um trabalho muito interessante em relação a reservas legais, em área de APP, então no sentido de agregar mais alguma coisa, alguma informação a mais. Bom, então, agora eu encerro a minha parte aqui, mas ficamos à disposição para continuar essas discussões em outros lugares também. Então, isso começou aqui, a gente só está apresentando o relatório, mas essas discussões têm que se aprofundar, como todos nós sabemos. Seguinte, para avaliação, não mais do que 5 minutos, porque a técnica pressupõe isso mesmo, com base em impressionista, só pensar em Van Gogh. Não faça autocensura para deixar o recado para a gente, em termos de avaliação. Tá? Não temos critérios de medida, 0 a 10. É dizer o que você sentiu. Então, para isso, 2 técnicas que são muito rápidas. A primeira, eu trabalho com consignas. Consignas são sinais. Se eu te olhar e fizer assim, e você disser isso, nós dois jogamos com 2 consignas. E foi dito um monte de coisa. Há todo um discurso nisso. Tá? Então, nós vivemos lidando com consignas. Aplique, por favor, essa questão com uma palavra-chave ou até com um desenhozinho, um ícone, deixando escrito para a gente assim, uma meia página de papel que está sendo distribuído, em que consta seu nome e o município. E você vai fazer 4 consignas. Eu pergunto, se você tem ainda alguma pergunta para fazer, se sentir necessidade redacional, faça, mas é rapidinho. Eu parabenizo
eu critico e eu proponho. Se você parar para pensar, todos os eventos humanos não passam dessas 4 questões. Ou você veio aqui e tem coisa para perguntar ainda, para parabenizar, para criticar, para propor. E o segundo item de avaliação, que chamam-se chegadas e partidas, é como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Como é que você se sentiu na tarde de hoje? E como é que você está indo embora? Não vale dizer que está indo de carro. Chegou de ônibus. E nem chegou de ônibus. Tudo bem? De sinais, de recados. Rapidinho. E é importante tomar. Isso, muito importante também.